curso de especialização na Carta aos Romanos, o ponto 4, tá? Paulo, o chamado, que é inclusive o título da nossa aula de hoje. Sim, irmão Marcos. Irmão Marcos, eu vi que escreveu aqui. Acho que 2 horas está de bom tamanho. Tá? Nós temos um consenso que as 2 horas está bom. Graças a Deus. O Senhor seja louvado. Paulo, o chamado, que é inclusive o título da nossa aula inaugural de hoje. Paulo, meus irmãos, ele possui consciência de que o Evangelho chama todos os homens à comunhão com Deus. Paulo mesmo escreve: Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, o chamado do Evangelho, ele é, como o Senhor Jesus disse, é uma rede lançada no mar, para trazer todos os peixes para a praia. Então, o chamado para a salvação é um chamado para todos os homens no mundo inteiro. Paulo tem essa consciência e por isso que ele diz que ele se esforça para pregar o Evangelho aonde Cristo não havia sido anunciado ainda, para que ele não edificasse sobre fundamento alheio. Olha só a consciência do apóstolo. O Evangelho é um chamamento para a humanidade, não para uma categoria de pessoas. Categoria de pessoas, você vai ter lá as religiosidades, os sectarismos. O Evangelho não pode ser sectário. O Evangelho ele tem que ter esse chamado abrangente para todo mundo, no mundo todo, o tempo todo, e quanto mais pessoa, melhor. É para todo mundo. Mas também está consciente que este chamado ele é passível de rejeição. Paulo escreve: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Então Paulo está consciente que Deus chama todos, só que existem pessoas que resistem ao Evangelho porque estão sob a influência do Deus desse século que cega os olhos do seu entendimento. Paulo disse: a fé não é de todos. Então ele anuncia o Evangelho no mundo todo para o maior número possível de pessoas, mas é quem atende à pregação, quem atende ao Evangelho. Então são duas consciências que ele tem. Como nós não sabemos quem são os que vão atender ao chamado e quem não são os que vão atender ao chamado, aí existe a ordem do Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não escolhemos clientela, meus irmãos. Nós não somos um nicho voltado para uma categoria de pessoas sim e outras pessoas não. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, a irmã Vera também acha que 2 horas está de bom tamanho. Obrigado, meus irmãos, pela participação. Nós vamos manter então aí com esse prazo em respeito à opinião de vocês aí. É muito importante a participação e respeitando também a opinião do nosso irmão Paulo, que coloca 1h30, sempre lembrando que quem precisar chegar um pouquinho depois ou sair um pouquinho antes, as aulas vão permanecer gravadas, tá bem? O que acontece? O chamado é para todos, pregamos o Evangelho ao mundo todo, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Paulo tem essa consciência. No entanto, há um kletos, que é a palavra grega aqui. Quer dizer que a gente está trabalhando os termos gregos. Doulos, que é o escravo que não tem para onde ir, não tem o que fazer, tem que obedecer. Doulos. Isos, que é o salvador. Christos, que é o ungido. E o kletos. Quem que é o kletos? Ele é o chamado, ou kletos, tá? Chamado, que não pode ser resistido. Olha aqui, a terceira consciência do apóstolo Paulo. Tem um chamado, um kletos, que é para todo mundo. Tem um kletos que pode ser resistido, mas tem um kletos que não dá para resistir. É chamado irresistível. Aí os calvinistas eles trabalham essa doutrina, tá bem? Que é a doutrina da eficácia do Evangelho, e é um chamado, uma eleição que eles chamam de eleição incondicional. E sendo uma eleição incondicional, de acordo com os calvinistas, aqueles que Deus chamar obrigatoriamente virão. Se não veio é porque Deus não chamou. Só que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele, e todas as suas epístolas, ele fala sim, o Evangelho pode ser resistido. Embora que existe um chamado que é irresistível. Esse chamado que é irresistível, qual que é? É para a salvação ou é para o serviço?
Ou será que o Senhor Jesus vai chamar alguém para servir e não vai salvar essa pessoa? Então o que chega para nós aqui? Chega para nós que tem pessoas que são chamadas para a salvação, vão estar nas fronteiras do Evangelho, vão permanecer como testemunhas do Senhor Jesus, mas vão viver a sua vida civil naturalmente, meus irmãos. Não vão se aplicar ao ministério. Vão ser os crentes que algumas vezes a gente até ofende esses irmãos por falta de sensibilidade, dizendo que são crentes domingueiros. É uma falta de sensibilidade, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Se tem alguns irmãos que eles só podem ir para a igreja no domingo, graças a Deus que podem ir no domingo. Só podem ir no sábado, graças a Deus que podem ir no sábado. Podem ir só a cada 15 dias. Então vai a cada 15 dias, meus irmãos, porque o importante é estar em Cristo. Aí são ofendidos. Você já imaginou? Você vai para a igreja a cada 15 dias e quando vai ainda o pastor te ofende ou o pregador te ofende te chamando de crente domingueiro. Aí você fala, então nem vou. Você vê só que a falta de sensibilidade. Ainda mais nós que vivemos em algumas cidades muito populosas e de difícil acesso, ou irmãos que têm de difícil acesso às igrejas. O que é importante? Tem pessoa que foi chamado para o Evangelho para ser salvo, para dar testemunho na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, mas não vai se envolver com trabalhos de evangelização, por exemplo. Nem trabalhos de construção de igreja, por exemplo. Não vão se tornar missionários, não vão se tornar pregadores, não vão gravar CDs, não vão fazer nada a não ser ir rotineiramente para a igreja. No entanto, há algumas pessoas que são chamados para o serviço. Aí não tem para onde correr. Paulo é dessa categoria. Ele foi chamado não simplesmente para crer no Evangelho. Foi chamado para crer e para padecer pelo Evangelho. Ele afirma que aprove a Deus desde o ventre de sua mãe separá-lo e chamá-lo pela sua graça. Gálatas 1,15. Olha só a consciência do homem. Nem tinha nascido e Deus já me separou para o Evangelho. Estava no ventre da minha mãe. Pelo menos Paulo tinha consciência da predestinação dele. Mesmo que uma pessoa, irmãos, rejeite a doutrina da predestinação, eu rejeito, eu não creio na doutrina da predestinação. Ela tem esse direito. E por que ela tem esse direito? Porque o Evangelho dá essas duas alternativas, de você crer na predestinação ou crer na livre escolha. O Evangelho te dá essa alternativa. Agora, o que é importante? É importante respeitar a consciência das pessoas. Aquele que crê que é predestinado está igual ao apóstolo Paulo. Eu creio que fui predestinado. E aquele que não crê? Aquele que não crê, a gente vai respeitar a sua consciência também, porque ele não crê. É Deus quem vai dar essa fé ou não para crer dessa forma ou de outra forma. Onde está isso? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Por que é que você julga o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor é que ele está de pé ou cai. Poderoso é o Senhor para sustentá-lo. Não julgue o seu irmão pelo que ele come, etc. e tal. Um crê dessa forma e outro crê de outra forma. O importante é que Jesus é o Senhor de todos, irmãos. No caso do apóstolo Paulo, ele tem consciência de que ele foi comprado no mercado de escravos, não tem liberdade para ir e vir para onde ele bem entende, ele está na dependência das ordens de seu Senhor. E isso aconteceu porque antes dele nascer, no ventre da mãe dele, Deus já o separou. Não havia dúvida em sua mente. Ele fora preso por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Jesus encontrou ele no caminho de Damasco e colocou um jugo sobre ele. Prendeu ele. O qual lhe impôs uma obrigação. E ai dele se ele não anunciasse o Evangelho. Você vê só, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque sou obrigado. Mas é obrigado como, meus irmãos? Uma pessoa é obrigada a pregar o Evangelho. Prega esse Evangelho como? Aborrecido? Forçado? Com medo do inferno? De olho no céu? Se tem uma coisa que a gente vê que o apóstolo Paulo faz, é pregar o Evangelho com satisfação, com alegria, se esforçando, se esmerando. Ele quer anunciar Jesus no mundo inteiro para todas as pessoas. E ele mesmo diz que amar-vos-ei.
Eu gastar-me-ei, ele diz aos Coríntios, gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então o próprio apóstolo Paulo se apresenta dessa maneira. Ele se obriga a pregar o Evangelho. E ai dele se não pregar o Evangelho. Qualquer outro poderia se desvencilhar do chamado, tal como Demas. Ele fala que Demas começou, mas parou. Demas o desamparou, amando o presente século, e partiu para Tessalônica. Demas abandonou o Evangelho e abandonou o apóstolo Paulo. Tem gente, meus irmãos, que pode abandonar o serviço, pode abandonar a causa, está liberado, vai ser um voluntário. Mas tem gente que não tem esse voluntariado, meus irmãos. Pode ou não pode. Tem gente que ele tem que pregar o Evangelho, senão ele adoece, senão ele morre, senão ele trava. Fica sendo incomodado pelo Espírito Santo que permanece nele a vida inteira. E se ele não trabalhar para Jesus, aí ele vai se sentir, morto. Morto. Acontece. A gente tem testemunhos de pessoas assim. É imposto sobre ele o chamado para a pregação. Mas Paulo não tinha como escapar, pois ele era um vaso escolhido por Jesus a fim de levar o seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, devendo padecer pelo nome do seu Senhor. Atos 9:15. Então eu não sei qual que é aí o pensamento exato de cada um dos irmãos, mas nós temos nosso pensamento cativos pela palavra de Deus. Então você que se sente aí chamado para trabalhar para o Senhor Jesus, você vai trabalhar na vocação que Deus lhe deu. E você vai se obrigar a fazer essa obra que o Senhor Jesus ele colocou para você fazer. Se você não se sente chamado, mas você dá um suporte, um apoio, esta é a sua vocação. Se só pode participar de vez em quando de algumas obras, essa é a sua vocação também. O que nós temos que ter? Consciência de que o Senhor Jesus vocacionou a cada um conforme a capacidade. Parábola dos talentos. Bom, aqui vocês têm Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo, que nós já comentamos com os irmãos. Vocês foram chamados para ter dono. Vocês têm alguém que é o seu dono. Você é propriedade de Jesus Cristo. E você tem um chamado. Quem chamou? O Cristo, tá, meus irmãos? Mesmo que o teu chamado tenha sido aí mediado por alguém, alguém foi usado por Deus para te chamar, era o próprio Deus que estava nessa pessoa te chamando. 1:7. A todos os que estáis em Roma, veja que a carta é escrita aos romanos, amados de Deus, é Deus quem ama os crentes, chamados santos. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Enquanto que nós confessamos o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, Deus nos chama de santos. E o que faz o Evangelho? Corrige o nosso vocabulário. Porque se você olhar para a comunidade de Roma, os crentes de Roma, você iria dizer como todos os pregadores do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo século. Eles tinham vergonha do Evangelho que era praticado em Roma. Tinham vergonha. Porque os crentes romanos eles eram crentes gentílicos. E eles mantinham muitos dos costumes da comunidade romana. Eu não estou falando de promiscuidade, sensualidade, mas costumes mesmo da cultura romana. Quer dizer então que era possível, meus irmãos, que alguém dissesse assim: esses crentes romanos eles são grandes pecadores. Mas aí que diz o apóstolo Paulo, que está escrevendo a carta dele da prisão. Ele diz: os crentes romanos são chamados de santos. Essa santidade, meus irmãos, ela não é algo criado por nossas boas obras. Ela é a santidade do Senhor Jesus, que ela é perfeita e ela é atribuída a nós pela fé. Somos participantes da santidade do Senhor Jesus aos olhos de Deus. Aí a gente lê aqui, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o versículo de ouro, para a gente terminar a aula dessa noite, 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece na sua vida contribui para o seu bem. Por quê? Porque você ama a Deus. Então, amar a Deus é garantia de que o que está acontecendo é para o seu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus chamou com um propósito. Todos nós que temos um chamado do Evangelho na alma, fomos chamados com um propósito. Vamos lembrar da parábola que o Senhor Jesus contou. Passou no mercado e encontrou lá 4 turmas de trabalhadores. Uma turma das 5 horas da manhã, a outra turma das 9 horas da manhã, a outra turma do meio-dia e a outra turma das 3 da tarde. 4 turmas. Quando ele chegou na última turma, que era das 3 da tarde, ele falou: por que estáis ociosos o dia inteiro? Aí os trabalhadores disseram: ninguém nos assalariou. E o Senhor disse: e depois então trabalhar no meu campo e vos pagarei o que for justo. Jesus incomodado com trabalhadores ociosos, meus irmãos. Jesus se incomoda. E quando ele chama, ele vai lhe dar uma mínima ocupação. Essa mínima ocupação pode ser de 1 talento ou de 2 talentos. Uma mínima ocupação é para que você produza frutos no reino de Deus. O evangelista João, ele falou em um dos discursos do Senhor Jesus, capítulo 15 de João: eu vos nomeei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Vocês são trabalhadores do Senhor Jesus, mesmo que sejam trabalhadores de uma só hora, de um só talento, de um só dia, meus irmãos de fé. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, vai lá e trabalha conforme a sua competência, a sua qualidade, a sua limitação, mas trabalhe para o Senhor Jesus, porque você foi chamado com um propósito. Quando você é chamado com um propósito, aí se cumpre Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente, não é que uma contribui aqui e a outra contribui lá. Contribuem juntamente. Tem alguma coisa acontecendo aí que está contribuindo para o seu bem. Contribuindo para que o teu amor a Deus continue sempre assim, forte, firme e engrandecendo. No Novo Testamento, kletos significa divinamente chamado e se concentra no chamado geral de Deus, tá bom? Aqui nós paramos na página de número 5 do nosso texto. Nós temos ainda que falar sobre os outros pontos, mas a gente vai deixar para a semana que vem. Terça-feira, às 9 horas da noite. Caso algum irmão tenha alguma dificuldade aí, nos avise, tá bem? Vocês estão aí no grupo do WhatsApp. A partir da semana que vem, o chamado vai ser restrito, o material vai ser restrito também. A gente vai tratar com mais particularidade, mais carinho. Quem chegar depois a gente vai receber com o mesmo carinho, mas a gente não vai abrir esse curso da mesma maneira como a gente abre os outros cursos, tá bem? Vamos ter um cuidado para a gente se especializar aqui em todos aqueles que participarem conosco. As aulas vão estar editadas lá no YouTube também, porque é algo que o Senhor Deus colocou em nosso coração, mas nós vamos ter um olhar voltado para quem participar aqui deste grupo. Que a graça do Senhor seja com todos em nome de Jesus, tá bem? Nós vamos fazer uma oração e entregar em ação de graças essa aula diante de Deus. Pai bondoso, eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que esteve conosco aqui nesta hora. Que eles sejam abençoados pelo Senhor na sua caminhada e no conhecimento de Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Em ação de graças, nós entregamos a Ti a aula desta noite. Amém, meus irmãos? A paz seja com todos vocês, tá bom? Bom sono, boa noite, bom fim de semana. E aos que participam da aula de Teologia Pura, na segunda-feira estaremos ali, juntos com a graça de Deus. Fiquem na paz.